Então, tu necessita de entender, de conhecer o Criador de tudo que há agora. Mas outros dizem: quando eu morrer, vou me encontrar, com o Criador, e ele me receberá de braços abertos. Completamente sem sentido, uma vez que me comunico com os vivos e a eles me apresento no tempo de sua peregrinação na matéria, ou no corpo físico. Não espere amanhã para encontrar comigo. Me conheça agora. Estou aqui. Acessível a ti. Fuja das fábulas do dragão. Quem é o dragão? Todas as doutrinas que vieram antes de mim. Por que você diz assim, Arúcio? Porque todas elas verdadeiramente lhe indicam o encontro com a Orulhau, com a luz, depois da desmaterialização, não é isso? Depois da saída do espírito do corpo. E eu digo o contrário, eu vou contrariar todos os ensinos existentes na Terra. Ainda que outra vez, e mais uma vez, eu fique sozinho, como sempre estive. Não me importa isso. Mas eu tenho que concordar com a minha dignidade, com a essência de minha própria pessoa e dizer a verdade. Então fuja do dragão. Esse é o dragão. Você queria entender o que é o dragão? É isso. É uma força invisível que domina a sua mente. Para o quê? Devorar. Para aquecer de tal maneira os seus neurônios que eles entram em erupção e eles dissecam, perdendo toda assim a condição de existência. É isso. Não permita que esse dragão, esse sistema enganador se estabeleça mais em você. Repreenda-o, ouvindo os meus ensinos e declarando: o vivo, o Criador vivo está aqui, acessível a mim, no mesmo patamar em que eu me encontro. Eu o conheço. Eu satisfiz o anseio, o desejo de minha alma, de meu ser interior. A minha busca e a minha procura, ela encontra satisfação. Como a corça que almeja, anseia pelas torrentes de águas, ela chega e avista o burburinho, o barulho das águas. E ela corre e se lança às águas. Se lança às águas. Se lance em mim. Essa é a sua oportunidade. Nesta semana 59. A semana do Yod Revaviré, no exílio. O Yod Revaviré, o 4, ele está no 5, aonde na semana 59. Está o 4 e o 5. Está o Ruha, o Espírito,
e o corpo físico do grande Urim de Yahushua no exílio com você, com vocês, para suportarmos, para cumprirmos esse tempo de exílio e sairmos pela porta da frente, pela mesma que nós fomos colocados. Vocês não passam o exílio sozinho em Babilônia. Babilônia é o quê? É o dragão, munido de todos os dogmas, ensinos e preceitos errôneos, estabelecido e pré-estabelecido para você no sistema religioso ecumênico mundial, onde todos os líderes religiosos que representam toda a gama de população humana. Porque quando você adere aos ensinos dele, você se torna corpo desse falso mestre. Ele é o cabeça. E ele leva o corpo, através dele, no encontro ecumênico com os líderes, os chefes espirituais do sistema, maiormente congratulados aonde? Em Roma, lá no Palácio do Coliseu. E lá é o encontro do corpo do dragão, aonde eles vão adorar o suposto criador que eles criaram para dominar os povos e nações. Verdadeiramente chama-se Zeus. É o ídolo grego que foi adorado e é adorado até os tempos de agora. E ele se reúne para quê? Para fazer guerra com Yahushua. Mas eles todos cairão um a um ao fio da minha espada. Será como no tempo de Uliarro e os 450 profetas do ídolo. Os profetas do ídolo que chama-se Zeus atualmente. Baal é Deus, Deus é Baal. Baal é Zeus, Zeus é Baal. Correto? Então, eles se encontram para fazer as suas gratulações, né? Suas congratulações ao ídolo Zeus para combater contra mim, para manter você escravo ainda do sistema de Zeus, do dragão. Mas eu estou aqui. E maiormente eu trago a existência de quem? De Uliarro, para fazer, do navio Uliarro, para fazer cumprir a profecia, pela própria espada de Uliarro, que a espada de U ferirá. Os 450 profetas de Baal que estão se estabelecendo em Roma, a mesma Roma antiga. Aí são os gladiadores, gente. É a guerra estabelecida. E eu topo a guerra. E hoje? Eu e o meu corpo venceremos o dragão e o corpo do dragão. Venceremos o dragão e os seus seguidores. E os seus profetas de Baal, ou os profetas de Deus, ou os profetas de Zeus. Cairão um a um ao teor do fio da espada do meu Naviarro, do meu profeta Uliarro, que é a espada de U. Será a espada de Uliarro e a espada de U. Como está escrito. A espada de Gideão e a espada de Yahu. Fere os midianitas, fere o sistema. Não há mais tempo de recuar. Eles vão se organizar e vão se levantar contra este. Contra Yahushua. Mas comigo não tem acordo com eles. Não existe acordo. A prisão é eterna. Não sairão da prisão.
serão totalmente dizimados, um a um, sem piedade, sem benevolência, sem misericórdia. E vocês conhecerão quem é o Yahweh do Antigo Testamento da Aliança. É esse aqui que te fala, Yahweh. Vocês ficarão abismados, vocês ficarão amedrontados, fugirão para os montes, para os penhascos, procurando a morte, e a morte se ausentará de vós, até que vocês contemplem a minha face tal qual ela é. Quem são as nações, Yahushua? E as cidades? E os lugares? Os estados, os países? As aldeias? As tribos? Que Quem são, Yahushua? Eu digo prontamente, né? Você me pergunta, quem são as cidades, os países, as aldeias, as tribos, as etnias, né? As grandes cidades, os grandes países, as grandes nações que estão sobre a face da terra. Uma tem nome de folha seca, outra lírio dourado, outra a rosa que perfuma, e assim vai. Uma, a cidade da água do rio que desce. São todas as cidades, o nome que os construtores de cidade deram, que construíram cidades, mas destruíram as pessoas, escravizaram as pessoas onde? Na cidade, nos estados, nas nações, nos países, nos continentes. E Yahushua, o que você diz disso? Quem são então, Yahushua? As nações e os continentes, os estados, as aldeias, assim que tu salvarás, Yahushua. Que tu vens salvar, aí eu digo prontamente, são os povos, são as pessoas, estas são as minhas cidades, esses são os meus estados, esses são os meus municípios, esses são os meus lugarejos, esses são as minhas aldeias, esses são as minhas tribos, esses são os meus continentes, esses são os lugares que vim salvar, são as pessoas unicamente, aquelas as quais possam me ouvir e aquelas as quais eu possa depositar nela o meu alimento, posso depositar nela o meu sopro de vida, o meu ruha, os meus ensinos que libertam, que tiram da escravidão e coloca para a grande alegria que nunca cessará, que nunca findará, livre das algemas, livre dos cadeados dos ferrolhos, porque eu sou aquele que arrebenta os ferrolhos cadeados. Não há ferrolho que eu não possa arrebentar para te colocar em liberdade. Pensa bem. Não adianta livrar-te de uma cadeia física, de uma cela, se o teu ser principal, o teu ser interior ainda está aprisionado pelo dragão, pelo sistema religioso, ecumênico, universal, mundial, que se ajuntam, se congratulam em nome de um falso criador, de um ídolo simplesmente, e dizem estar fazendo alguma coisa na terra. Nada. E quando você se une a eles, quando você recebe os falsos ensinos dele que te aprisionam, você se arregimenta, você se alista no exército de Zeus para derrubar quem? Yahushua. E você não subsistirá para sempre. Aí será a sua queda. Quando tu alçares os teus olhos e olhares e disser, vamos destruir este Yahushua, que diz contra o ídolo, você já caiu. Antes que você pense, você já caiu, você já não existe mais. Você já não existe mais para sempre. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, verdadeiramente, será uma morte eterna. Então, esses são os povos e as nações.
são as pessoas, são os povos que têm toda a terra, ou é que habitam em toda a terra. O meu compromisso de salvar sempre são as pessoas e não os organismos feitos por mão de homem. O que são organismos feitos por mão de homens? São as estruturas das cidades, dos estados, dos países, dos continentes, das nações. São as organizações empresariais, governamentais, políticas, religiosas, administrativas, culturais, educacionais. Eu não vim salvar isso, eu vim salvar as pessoas. Isso aí não subsistirá para sempre. Em salvar uma cidade tão eloquente, ó Rússia, cheia de ouro, cheia de prata, cheia de estátuas, não, vim salvar as pessoas que estão lá, de servir a esse organismo morto criado pelos construtores de cidade. Eu vim resgatar você dessa escravidão, porque criam esses organismos e te colocam ali para você ser um escravo, ser um serviçal deles, te proibindo tudo de conhecer-me. Isso é o quê? É a saída do sistema babilônico mundial, universal e cósmico. Eu estou tirando um grande povo para marchar, para esvaziar essa Babilônia, para que depois o meu fogo possa descer do alto e verdadeiramente esturricar a Babilônia, e ela não existirá para sempre. Por isso que é necessário a saída. Como nos tempos de Lot e Arru, eu disse: saiam daí de Sedoma e Amorá, porque eu vou destruir essa Babilônia aí. E como eu fiz daquela maneira, aquilo é a sombra. A realidade acontece e outra vez vou destruir Babilônia sem piedade, sem benevolência, sem misericórdia, sem reza de Arru. Eles conhecerão quem é Yahushua. Derrubarei esse ídolo dele das alturas. Aonde a altura que ele está, ele cairá. E com ele cairão todos os seus servidores. Sua administração pública, federal, universal, internacional, dos continentes, dos países, toda a cúria, toda a cúpula desse sistema de Zeus cairá de alto a baixo. Esse é o teor da minha afirmação nesse tempo, nas 59 semanas do exílio, onde nós estamos nos organizando para a grande saída. Eu estou organizando o meu exército no exílio, e as portas desse exílio não resistirão. Elas se abrirão naturalmente para que nós possamos voltar à grande liberdade. É isso. Vamos dar continuidade. É assim que se dá a vida, né? A vida se dá assim. Exército de um homem só derrubará o exército de milhões. Eu estou aqui, Yahushua. Caminhareis uma longa estrada, mas ao final encontrareis uma porta estreita, e ao passar por ela encontrareis pastagens e liberdade de cantar Hallel Haim, louvores eternamente ao vosso Ulrim, ao vosso Criador, que é o Rim com vocês. Será um só povo e um só Ul, será um só Din na Yahweh, será só um povo e só um Criador. Será um só povo e um Ul, que fez o Senhor Yahushua, e fez dela da mar, fez dela a terra, todos os astros, todos os corpos celestes,
e tudo que neles há, tudo que há no seu maior, tudo que há nos corpos celestes, foi eu que criei. Tudo que há na terra e tudo que existe naquilo que há na terra foi eu que criei. E o meu dinário, o meu povo estará contemplando todas as coisas e tendo o direito de verdadeiramente de desfrutar com liberdade de tudo que foi pré-estabelecido para o homem. Antes que houvesse o homem, existia tudo isso que você vê. O mundo, o cosmos, o mundo natural, ele viveu muito tempo sem a presença do homem. Ali eu estava. Só mente com os animais, com os corpos celestes, com as águas, os peixes, as formigas. Ali eu estava. E quis compartilhar tudo isso. Eu disse, isso tudo para mim não é muito? Não. Porque nada deverá ser maior do que minha palavra. Mas eu quero compartilhar tudo isso. Eu vou extrair de mim mesmo a minha semelhança e a minha imagem, para que ela se multiplique e possa usufruir de tudo aquilo que criei. Assim foi. E outra vez eu digo, eu faço essa reconciliação, essa renovação desse contrato, desta aliança, essa renovação dessa unidade para os tempos atuais. Será um só povo e um só que fez o Senhor maior rosto e a da maior rua, e tudo o que neles há. Nossa rainha, nossa vida, nesta terra, nesta da maior rua, é cheio de altos e baixos. Tem baixos que quase nos levam à derrota. Existe momento em que possamos verdadeiramente dizer, estou quase que derrotado. Não estou derrotado totalmente porque ainda há esperança. Então, esses são os momentos baixos. Tem baixos que quase nos levam a derrotas, que jamais, que nunca conseguiríamos nos livrar se não fosse a providência de quem? A providência dele, do Yahushua, minha. Dele quem, Yahushua? Onde está esse que você fala? Quem é ele? Eu sou Yahushua. Estou aqui. Feio ou bonito, forte ou fraco, pequeno ou grande, rico ou pobre, sábio ou ignorante, instruído ou sem instrução, rindo ou chorando, alegre ou triste, eu estou aqui. Sem me envergonhar do que sou, mas com muita alegria e satisfação e honra, eu permaneço sendo o que sempre fui, mesmo nos momentos baixos, onde se principiava grandes derrotas, eu permaneci. Por isso, verdadeiramente, derribarei os altares dos ídolos. Sem ao menos olhar para a esquerda ou para a direita, mas adiante, para derrubar os altares, nos baixos e nos altos, nos montes e nos parques, nas colinas, debaixo das árvores, nas matas, nos jardins suspensos, nos jardins escondidos. Eu derrubarei todos os altares. Eles fazem os altares na sombra, você percebeu o que fazem? Debaixo de uma árvore,
num parque, numa sacada, numa altura, numa colina, numa roça. Ali vão se estabelecendo os altares dos ídolos e consagrando tudo a Zeus, não é? Você está entendendo quem é Zeus, né? Você está entendendo? Pega-se uma nota aí, um dinheiro seu e vê lá, Zeus, né? Daí o nome dele, lá na nota, vê lá. E ao lado tem a imagem dele. Imagem tem a imagem dele. Existe essa nota. Ah. Você não vai ver Yahushua na moeda e na nota. Porque quando eles colocarem, sabe o que eu faço? Eu recolho todo o dinheiro na terra. Eu lanço tudo no fogo. Ninguém terá uma nota. Aí é a diferença do verdadeiro para o falso. O falso aceitou a subordinação. O falso suportou, ele aceitou o quê? As propinas. O criador falso, ele aceitou as indecências desse mundo, as propinas, as corrupções. Se deleitou, por isso ele cai de alto a baixo. E todo o seu organismo de sustentação do seu reino cai. Esse é o teor da minha sentença. Tem baixos que nos levam a derrotas que jamais conseguiríamos nos livrar se não fosse a providência de um, que no último instante de nossas forças nos dá uma saída do precipício e do abismo ao qual nossa rainha e nossa vida se encontra. Nos faz voltar no início em que erramos, de onde pegamos um caminho errado, ou até mesmo do início que tomamos decisões equivocadas. Nos faz recuperar o bem que perdemos e nos faz o Sheriahu feliz novamente. Nos faz consertar os nossos erros e retornarmos ao caminho correto, consertando nossas escolhas erradas. O passado de erros e incertezas serve para nos fortalecer e nos fazer enxergar que tudo passa e que desta vida terrena não se leva nenhum bem material ou qualquer importância financeira, mas levamos somente a nossa obediência a Ele, que nos momentos em que erramos se faz ouvir a sua voz no nosso subconsciente e recuamos do erro e pedimos-lhe perdão e prosseguimos em fazer o que nos tem orientado, que façamos para o nosso próprio bem e segurança nossa. Ó digo, Yahushua ama a Tzadok, a justiça, e faz o que é correto somente. Esta será a sua função na terra. Você que está no morro, na comunidade, na favela, você que está na cidade, nos centros urbanos, na aldeia indígena, você que está nas tribos, você que está nos continentes, nos rios, faça o que é correto. Somente isso você estará me satisfazendo. E quando você entender uma coisa, quem me mandou, quem me orientou a fazer o que é correto e me livrou da minha morte? Aí você vai alçar os olhos não para Zeus, que você diz que está nas alturas, que quando você morrer vai receber braços abertos. Você alça os seus olhos a mim, que estou bem propício a ti, estou bem ao seu alcance. Você fala assim, aquele homem, Yahushua, ele me disse para fazer o que é correto. E eu fazendo o que é correto, ele me livrou de grandes males.
Portanto, Yahushua, ele é aquele que devia vir para se apresentar como o Criador do mundo, para que nós o conhecêssemos enquanto estivermos aqui, nessa nossa peregrinação. É isso. Então, o que que você leva dessa vida? Ô, Yahushua, eu vou levar o meu carro. O carro não é seu, você tem que pagar imposto. Se você não pagar imposto, vou levar minha casa. A casa não é sua. Existe um sistema que privatizou a terra e depois que eu derrubar esse sistema por completo, aí verdadeiramente você vai olhar para sua tenda, assim, essa tenda aqui é minha. Entrai-vos na minha tenda. Aí você pode entrar com uma mulher bem ao seu interesse, você pode entrar com um homem bem ao seu interesse, ali se deleitar na sua tenda, em amores, em Ohave, profundo. Você pode entrar com seus filhos, suas filhas, com seus animais. Aí você diz, verdadeiramente, aqui me foi dado por herança. E ao Russo me ofertou isso. Aí sim é o novo mundo, é a nova terra. Onde ninguém colocará os olhos na sua tenda. Não. Todos terão a sua tenda. Todos terão. Vocês se congregarão comigo. Estarão comigo ao ar livre. Nós estaremos em grande conversa, em grandes festas, em grande alegria. Tá? Intermináveis. É uma festa aí igual tem no mundo hoje? Não, diferente. Ela não tem fim. Não existirá mais a maldade. Por que não existirá mais a maldade? Porque você ouvindo os meus ensinos, você está sendo totalmente purificado. Você está se purificando, tirando de você tudo aquilo que Zeus colocou em você. Ou é tudo aquilo que, né, Deus colocou em você, né? Essa perversidade, né? Essa maldade para te julgar e para te condenar, né? E eu venho ao contrário, né? Eu venho desfazer o que esse ídolo fez com você através do dragão. Ou sagazmente, da astúcia, da sagacidade da serpente. Com mentira, com teor de verdade. Com mentira, né? Camuflada em verdade. Mas agora eu venho mostrar para você o que verdadeiramente é a Emet Yahushua, o que é a verdade. Eu venho te mostrar os dois caminhos. Yahushua e o caminho dos ídolos que leva à perdição. Yahushua e o caminho de Zeus. Você que escolhe. Você tem a sua liberdade. Você que sabe em qual exército você deverá se alistar. Ah, Yahushua, eu vou alistar no exército de Zeus porque ele é mais forte, ele tem muito dinheiro, até as notas têm o nome dele, Yahushua. Os grandes governantes, né? As grandes autoridades mundiais professam o nome dele, os grandes jogadores, os grandes cantores, os grandes poetas, os grandes cientistas, né? Até os cientistas mais famosos diziam o nome dele, né? Diziam que acreditavam em Zeus, né? Porque então eu vou alistar no exército de Zeus, porque ele vai vencer você, Yahushua. Você é muito fraquinho, Yahushua. Você não tem nenhum rifle na mão, Yahushua. E Zeus tem bomba atômica. Ele tem aviões das esquadrias. Da aeronáutica, ele tem navios de guerra da marinha, ele tem uma infinidade de canhões do exército e multidões de homens muito bem treinados e armados para a guerra, e tem um sistema de lei religioso
todo, todo completo. E você, Yahushua, o que você tem? Você tem essa coroa, essa coroa, no, essa coroa tem um bambu, de uma árvore de bambu, Yahushua. Você tem essas pulseirinhas, Yahushua, você tem essa tábua, que está escrito o seu nome. Ah, você não tem nada, Yahushua. Você tem esse manto, Yahushua, que você está. Ah, Yahushua, você tem uma vara, Yahushua. Vê bem, você tem uma vara. Você tem uma vara. Oh, Yahushua. Você tem um turbante. Você tem um arco na cabeça, uma coroa. Ah, Yahushua, você não tem muita coisa. Você não tem nada. Você não vou estar com você não, Yahushua. Eu vou lá pro exército de Zeus porque ele tem os templos. Você não tem nenhum templo, Yahushua. Mal você tem um lugar para você morar, Yahushua. Você não tem jeito, eu vou estar lá no exército de Deus, no exército de Zeus, né? É porque ele tem um filho também que é aclamado por todos os povos e as nações. Ele tem grandes igrejas, tem grandes fundos de mídia, de propaganda, e você não tem nada, Yahusha. Ok. Ok, mas essa é a real sentença. E eu pisei o lagar sozinho. Eu pisei o lagar sozinho. Porque quando olhei para minha esquerda e para minha direita, eu não vi ninguém. Falei assim, é comigo mesmo. A guerra. Vamos lá. Vamos lá. Aí você se esqueceu de uma coisa. Verdadeiramente não tenho nada. Você não mentiu, você disse a verdade. Meus elogios, porque você disse isso de mim. Nenhum barco você tem. Se você for pescar, você tem que pescar no barranco. Você não tem um barco. Verdade. Você esqueceu de uma coisa. De que eu esqueci? Uma coisa muito eminente. Que você não fez sentido. Yahushua, o que eu esqueci? Por favor, me faça entender, Yahushua. Eu vou te dar mais um pouquinho de tempo, viu, Yahushua? Fala logo e me deixa ir alistar no exército de Zeus, né, que está mais confortável, minha família de lá, o meu chefe, minha empresa de lá, tá, meus filhos, todo mundo, tá, minha sociedade. Tá. Esqueceu do vento. O quê? O vento? Eu sou o vento. Eu sou o ar que você respira. Você tem 1 minuto para pensar. Ou então eu me retiro de você. E tu verás quem verdadeiramente eu sou. Sem oxigênio, não há nenhum cérebro que possa funcionar. Sem ar, sem o vento. Eu sou o vento. Você tem 1 minuto para pensar. Porque senão, eu retiro e me detinho. Vamos lá? O passado de erros e incertezas serve para nos fortalecer e nos fazer enxergar que tudo passa, que tudo passa. Enxergar que tudo passa.
e que desta vida terrena não se leva nenhum bem material ou qualquer importância financeira, mas levamos somente a nossa obediência a ouro, que nos momentos que erramos se faz ouvir a sua voz no nosso subconsciente. Esse é o ar, esse é o vento. Se eu retirar isso, acaba-se tudo. E recuamos do erro, e pedimos perdão, e prosseguimos em fazer o que nos tem orientado que façamos, para nosso próprio bem e segurança nossa. Na vida, na rainha passada, o Mehoshihai, o Messias, nasceu em 6/8/1968, o ano que ainda não acabou, devido à sua importância no cenário dos grandes acontecimentos mundiais. Então, na minha vida passada, eu nasci quando, gente? 6/8/1968. Esse foi o meu nascimento. Ah, não foi 25 de dezembro, Rússia? Não, de maneira alguma. 25 de março? Não. 25 de outubro, de setembro? Não. 6/8/1968, às 7 horas da manhã. Essa é a prova física, histórica e científica, onde a ciência não pode me derrubar. E nem os indoutos inconstantes da lei. Eu tenho essa carta na manga. Você disse que eu não tinha nada, né? Você não tem nada. O ídolo tem tudo. Os Zeus têm tudo. Ele não tem nada. Ele não tem nem data de nascimento. Ele não tem inscrição neste sistema do dragão. Ele não deu entrada para lutar, porque ele é o próprio dragão. E eu, humildemente, me desfiz de todo o meu Abialho, de todo o meu poder, de toda a minha eloquência de força, e descia às mais profundas dimensões do abismo, das mais corruptas ações humanas, e vim em igualdade de condições, como todos os homens estão, a lutar e a botar para baixo o reino de Zeus. Essa é a minha honra. Então eu tenho tudo. Eu recebi o direito de ingressar na guerra para derrubar aquele que fez a guerra na humanidade. Você entendeu a minha Rockman, a minha sabedoria? Você que disse que eu não tenho nada? Eu entrei por um lado em que os meus inimigos não esperavam. Eu sempre faço isso. Eu vou entrar aonde você não sabe, aonde você não espera. Vocês não me verão entrando. E quando vocês se assustarem, eu já estou lá na administração dessa terra, derrubando tudo que tem de derrubar. Já estou lá nos altares dos ídolos, derrubando tudo. A sua administração e a sua economia. É isso. E agora? Vocês vão dizer que eu não existo? Vão dizer que eu não dei entrada nesse mundo? As provas estão aí, as evidências estão aí. Entrada pela lei nesse mundo. Eu cumpri a lei. Por isso eu sou o fim da lei. Eu sou o fim da lei. E por isso o reino de Zeus se morde, se atropela, porque eu venci. Os estandartes, os baluartes, eu venci as bandeiras,
Eu venci os altares elevados nos bosques, nas colinas do ídolo Zeus, do falso criador. Eu derrubei tudo. Todas as bandeiras deles serão verdadeiramente eliminadas, destruídas por completo. Todos os altares, os estandartes, todos os seus templos, todos os seus organismos de organizações administrativas, econômica, financeira, religiosas, escravocrata da humanidade. Tudo será derribado de alto a baixo. Nós sairemos da prisão de Babilônia. Nós sairemos do exílio pela porta em que entramos. Sua voz no seu subconsciente, e recuamos do erro e pedimos perdão e prosseguimos em fazer o que nos tem orientado, que façamos para o nosso próprio bem e segurança nossa. Aqui vem a dignidade, aqui vem a honra do guerreiro. Aqui vem as vestes do guerreiro, aqui vem as patentes altíssima de Arroja. Eu tenho patente altíssima no meu corpo. Patentes altíssima das altíssimas. Verdadeiramente, o altíssimo sou eu, o Gavorra. Eu tenho patente altíssima em mim que você nunca imaginou que houvesse nos domínios, nos tronos, nos poderes, nos principados e nas potestades. Por isso que os principados, as potestades, os sistemas organizacionais do cosmos, verdadeiramente, quando eu chego a um grande silêncio e um grande respeito pela minha pessoa. De longe eles avistam as minhas patentes, o meu brilho. De longe eles escutam. Esse é a pisada do mestre, do maior, do Yahushua. É ele. Atentai-vos. Eu chego humildemente. Como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui, outra vez. Vamos marchar. Vamos às tarefas. Vamos terminar o que começamos. Afinal, sim, Yahushua. Estamos à sua disposição. Então vamos. Marcha, caminha. Andai-vos pelo caminho. É isso, tá? Não tem muito o que falar. Então aqui vem a honra, a transparência. Na vida passada, eu não quero saber. A vida passada. Um segundo para mim é passado. Escuta o presente agora. Agora é o futuro. Aquele agora do presente é o passado, acabou. Então, em 1968, 6 de 8 de 1968, às 7 horas da manhã, é a minha vida passada que eu vim. Eu trouxe toda a minha existência naquele ato do nascimento. Quando houve, em 1967, a fecundação ovariana. Onde houve o catre, a sentença de luz, a faísca. Ali eu dei a entrada natural neste mundo, cumprindo a lei. Por isso eu mereço mais respeito. Eu não sou um invasor. Eu sou um que tem o direito de atuar neste mundo. Nas leis, nos governos, na economia, em tudo. Na organização, em tudo. Eu tenho direito. Adquirido. Eu não sou um invasor. E ao passo que vocês estão dando direito aos invasores. Falta de honra.
falta de respeito com vocês mesmos. Quem é invasor? Zeus, Deus é invasor. E vocês estão dando direito a ele de governar esse mundo. Falta de honra de vocês, falta de respeito. Quem cumpriu a lei sou eu. Eu sou o fim da lei, Yahushua. Se eu cumprir a lei, eu sou o fim da lei. Eles só entram aqui se nascer no ventre de uma mulher. Não entram ao contrário. Eu estabeleci essa lei eterna. Só se entra neste mundo pela própria terra. O barro se fazendo homem, se fazendo mulher. O sangue. Do contrário, não. O bicho nunca morre, porque ele não tem sangue. Ele não tem vida, por isso que ele nunca morre. O que não tem vida não morre, porque não tem vida. Não existe vida. Você disse que eu não tenho nada. Que eu tenho essa coroa, essas fitas. Não tenho nada. Eu tenho uma vida. Eu tenho sangue. Eu tenho sopro de vida, eu tenho oxigênio, eu tenho tudo. Você se esqueceu disso? Neste mundo eu adquiri os meus direitos mediante eu cumprir a lei. Poderia ter vindo diferente, Augusto? Sim. O que adiantaria? Nada. Eu não lançaria o bicho no fogo eterno, o pecado, que nunca morre, porque não tem vida. O pecado não tem vida. Então eu tive que vir a essa forma para tirar o pecado da carne e lançar ele no fogo eterno. Porque nele não pode ter vida. Não existe vida. Oi, Augusto, você está sendo muito duro. Sim. Em Zeus não tem vida. Só tem engano, astúcia, sagacidade da serpente. É mais nada. Como é, Augusto? Manifestada no governo humano. É isso. Nos vassalos, nas mulas que transportam quantidade de entorpecentes que matam a humanidade. É isso. Eu não falo de entorpecente físico aqui não, viu gente? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, né? O que está sendo falado aqui, né? Aqui é uma tribuna de julgamento, tá? De atos eternos, em instâncias bem elevadas, bem cósmicas. Então, a minha vida passada é essa, 6/8/68, e pronto. Não venha me perguntar outra coisa. Você viu a hora que você nasceu? Não. Eu tenho documento. E fui inscrito neste mundo como detentor de todos os direitos existentes neste mundo. Porque a terra foi dada aos homens. Então eu vim tomar posse daquilo que verdadeiramente me dado por herança. E a minha herança eu dou aos que acreditam em mim. Toda a terra. Aí quebramos o sistema que usurpou o que é nosso.
Está entendendo a retomada? Está entendendo como é que se dá a queda do reino de Deus? Está entendendo? Do reino de Zeus? É assim. É assim que se dá a queda dele. Aonde? Lá no Coliseu de Roma. Cai lá. E em todos os pequenos coliseus que estão por toda a terra. Em todos os pequenos coliseus. Aonde existe a administração econômica mundial. Tá? Que extraíram da terra todas as riquezas e dominaram o mundo. Ah, existe uma cidade, né? Que eu queria lembrar, né? Parece que eu lembrei. É Catar. Catar. Eu chamo aqui de Catar Roadshow. Lá no Oriente, né? Catar. 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 Dubai, Catar. Existem, né? O, o meu povo sendo dizimado, dilacerado naquele Oriente e eles nadando em riquezas. Eu estou aprovando isso? Eu te pergunto, eu estou aprovando isso? Eu não. Quem está aprovando? Deus. O ecumênico religioso católico unido com todo o protestantismo mundial e todas as demais religiões, o budismo, o espiritismo, o que mais? O hinduísmo, todos estão lá assinando os documentos, dando autoridade ao falso profeta, à besta e o dragão de atuar nas orgias da riqueza. Todos fizeram um conchavo mundial, alianças. E todos cairão ao fio do teor da minha espada, da minha palavra. Não ficarão um de pé. Todos serão verdadeiramente arruinados em grande profundidade. Porque eu digo não a esse sistema. Tem que se pegar esses enganadores dos povos e das nações. Esses vassalos de Satã, que utilizaram-se da boa condição econômica e abocanharam tudo, deixando as migalhas para 99,99% da população mundial. Esses príncipes serão verdadeiramente destronados. Eles podem ter a força bélica que for, o dinheiro que for, a condição de inteligência, de roca de sabedoria que for, de blindagem da lei que for, mas cairão mediante essa palavra. Na vida passada, o Mehushai nasceu em 6 de 8 de 1968. Oh, nesse tempo, quantos milhões de anos eu já vivi, gente? Milhões de anos. Só uma fala dessa aqui relata milhões de anos. Você tem que entender a vida como que é. Tem eternidade. Quem tem eternidade? Quem buscou a eternidade. Por isso que eu tenho eternidade. Eu sempre busquei a eternidade. E quando eu a encontrei, ela me disse: meu pai grande, meu avô Yahusha, que saudade eu estou de ti. Me pega nos seus braços. E eu peguei a eternidade nos meus braços. Quanto tempo? Quanto tempo? A sua ausência nos causou saudade. Pensa bem. Em 1968,
Que grande o vácuo que ficou no cosmos para que eu realizasse essa obra. E agora ela já pode me contemplar. Porque houve o renascimento. Houve a ressurreição do Messias, da vida. Nasceu em 6/8/1968, o ano que ainda não acabou, devido à sua importância no cenário dos grandes acontecimentos mundiais. Nasceu numa pequena cidade chamada Itapecerica, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Seus pais, por nome de Maria de Lourdes Costa, e Francisco Basílio da Costa. Então, aí foi o Keter. Aí foi a Terra e o cosmos. Fazendo a ligação de tudo que há na Terra, tudo que for ligado na Terra, será ligado no cosmos, no show maior. Aí foi ligado. Eu vim fazer essa ponte. Eu venho no sangue, que é o Espírito, e esse sangue está onde? Já tinha provido aqui um homem pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, gente? Maiormente na Segunda Guerra Mundial, né? 1923, o esperma 1923, que ele veio, e a mulher, o óvulo, em 1926. Então, todos os dois pós Primeira Guerra Mundial, né? Eles permaneceram vida. O dragão não conseguiu eliminar a minha semente. Na Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra e na Segunda. Ele fez guerra para eliminar a minha semente, com o intuito que eu não viesse. Aí, verdadeiramente, ele venceria. Zeus venceria. Não teria ninguém para dizer que Zeus é Satã. Não haveria ninguém. Não haveria homem algum na Terra para dizer isso. Porque todos se venderam ao extremo e foram enganados. Todos receberam a marca da besta. Todos receberam a marca de Babilônia. E se acomodaram com ela. Todos verdadeiramente estão exilados, presos, e eu vim soltar. Mas você esqueceu que eu também, mediante eu vir em carne e sangue, eu entrei no exílio, porque o óvulo, 1926, da mulher, e o esperma, o sangue, 1923 do homem, estavam exilados também, aonde? Em Babel, em Babilônia. Com todos os dogmas e preceitos de Zeus. E eu venho no exílio também. E essa semente, ela estava bem antes também. Ela foi vindo de geração a geração. Desde o Garden Eternal. Quando eu depositei a minha semente. Quem é essa semente? A minha semente estava no próprio homem. E o homem ali era o meu Abi, era o meu pai. Eu necessitava do homem para vir. E eu precisava da terra, da mulher, para eu receber todos os ingredientes necessários, os recursos necessários para a sobrevivência. Então eu venho dali, até chegar em 1968. Correto? Aí eu fiz essa ligação para cumprir a escritura. Tudo que se ligar na terra, se é ligado no show maior, no céu. Então eu fiz essa ligação. Vem o espírito, o sangue, que verdadeiramente está no varão, que verdadeiramente ali se me perguntasse quem é o seu Abi, ainda que não convivi com ele, 2 anos de convivência. Eu tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade quando ele se foi. Não mais que isso. Era pequeno, muito pequeno. Mas eu tinha noção que eu tinha um pai. Convivi com minha mãe até 11 anos de idade. Depois de 11 anos de idade, aproximadamente, nós nos separamos. E aí foi o seguinte. Então houve essa união. E a terra estava preparada. A mulher estava na terra.
E Oroha, o espírito, o esperma vem na preparação física que está no homem. E ele vem. E há a união. Aí há o nascimento meu para cumprir essa tarefa. E você tem que adorar quem, Arroxo? Não, ninguém. Não tem que adorar nem a terra e nem os céus. Nem o esperma, nem o ovo, nem a mulher, nem o homem. Eu tenho que seguir para resgatar. Porque ambos necessitam de mim para sair do exílio também. E se eu for adorar eles, eu fico no exílio. Eu não posso. Eles têm que me seguir. Vinde após mim. Tome sobre si as suas responsabilidades, né? A sua mochila. Tome sobre si as suas vestes. Tome sobre si os seus utensílios que você precisa para caminhar. Isso tomar sobre si a cruz, os ombros, gente. Então, aquele que não tomar sobre si a cruz, os ombros, não é digno de mim. Ô, gente, isso aí você se preparar, você pegar. Você vai viajar, não vai? Você vai sair. Você vai pegar o que você precisa. Eu preciso de água, eu preciso de um pãozinho, né? Para comer, que senão eu vou morrer. Eu preciso de uma blusa fazer frio, eu preciso de um sapato. Aí você vai juntando as coisas para você caminhar. É isso? É isso que é tomar a cruz sobre si. Aquele que não fizer isso não tem jeito. Aquele que não me seguir não tem como. Vai ficar para trás, fica preso. Fica preso. Porque depois que eu sair do exílio, Babilônia vai ser destruída. Depois que nós sairmos de Babilônia, vai ser destruída. As muralhas de Babilônia cairão, as portas, os portais, os templos, tudo vai ser destruído. E os que ficar lá, os que não tomar sobre si, sobre os seus ombros a cruz, né? Que fala cruz, mas não é cruz, gente. Não pegar essas responsabilidades, não alçar os olhos em mim. Tem que pegar isso aí, esse sentido de me seguir. Tem que pegar nos seus lombos, os meus ensinos. Pega nos seus lombos. Visto da couraça, da tiza do que da justiça dos meus ensinos. E coloque sobre a sua cabeça um capacete, uma proteção, verdadeiramente, para você não ser enxergado por esse dragão. E calça os seus pés. Ou seja, direciona os seus pés a sair de Babilônia, unido comigo, a proclamar a liberdade. É isso. Tem que entender as escrituras. Se vocês não quiserem entender as escrituras, ficar nos rudimentos só do pecado lá antigo, onde não tem vida, vocês não vão fazer nada. Vocês entram só em julgamento. E você tem que ver que a vida seguiu. Agora é o julgamento final. Acabou. Não tem mais o que voltar atrás. Eu não vou recuar no que eu comecei a fazer. Tem 10 anos que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Hein? E antes desses 10 anos foi a preparação. Foi aquele exílio de grande tormento. Até os 47 anos. Aí agora eu começo. Né? A retirar o meu povo. Vou retirar o meu povo. Vou retirar meu povo e Babilônia vai ficar ali vazia. O meu povo está todo preso nela, ela vai ficar vazia. Eles vão olhar para um lado e para o outro, né? Zeus vai olhar para um lado e para o outro e falar assim, e agora? O dragão, a antiga serpente, a besta, toda a organização do sistema, que montou um dinheiro de ouro e prata, e agora? Mas aí quando eles pensar em fazer alguma coisa, o fogo desce e rebenta com tudo. Pedra desse tamanho de fogo, bola de fogo caindo, mas vai ser uma saraivada de fogo que não vai ficar pedra sobre pedra que não é derrubada. E você vai querer estar ali? Você não vai, né? Você vai ficar ali, você vai ficar para quê ali? Você vai querer se transformar também ali, esturricado? Você vai querer ficar esturricado ali? Vai carbonizar tudo. Acaba tudo, vai virar tudo pó, cinza. Nada vai subsistir, não vai. Isso é a minha honra. Eu entrei nessa guerra foi para vencer. Se eu não fosse
entrar para lutar com o intuito de vencer, para que eu ia vir, gente? Para que eu ia vir em 68? Para quê? Se eu não quisesse lutar, para que eu ia vir? E se você não quer lutar, para que você está fazendo aí? Você não quer lutar? Você não quer lutar comigo? Nós dois, nós milhões, você não quer? Para que você veio a esse mundo? Para engordar a perversidade, para engordar a maldade, a injustiça, a corrupção que esse reino de Zeus está praticando em todos os continentes, e os seus vassalos, os seus reis, os seus príncipes, os seus governantes, as suas organizações, as suas potestades e os seus principados, os seus poderes. Se você não veio para lutar ao meu lado, para que você veio? Para dificultar a minha obra? Isso eu não preciso. Então nasceu numa pequena cidade, o Messias, né? O Yahushua. Pequena cidade chamada Itapecerica, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Seus pais, por nome de Maria de Lourdes Costa e Francisco Basílio da Costa, sendo que a mãe do Merrushrai já estava com idade avançada para gerar em seu ventre uma criança. O Merrushrai foi registrado no cartório de vivos com o nome de Wellington Costa, um nome dado por revelação de U, para que no futuro servisse de testemunho do Xiaim, do Shua, da salvação, que são duas letras hebraicas que formam o Shua, que na transliteração para o mundo ocidental dá as letras W-O, que é o W inicial do primeiro nome o W, o E, Linton. E a segunda letra, o O, do sobrenome Costa. Então, esse é o Shin Ain, dizendo que verdadeiramente houve essa unidade, né? A unidade do óvulo com o espírito, com o sangue, que é a formação do corpo, do Shua, do homem Yahushua. Entende? É isso. Isso para efeito de elucidar os fatos. Porque na realidade eu me chamaria André. Andurul. Mas aí a gente era muito pobre e fazia frio no interior, né? E eu tinha uma irmã que trabalhava, né? Ela dizia assim, a Dinayalho, ela diz assim, né? Ela teve o nome de Maria Luísa Costa, né? Na entrada nesse mundo, né? Aí a identifiquei como Dinayalho, por causa que das evidências, né? É minha irmã, né? E identifiquei como Dinayalho. Isso bem depois que ela deixou esse corpo, né? Isso é a essência, né, gente? O meu mundo, ele não é constituído de corpo material. Não. A matéria, ela nunca deverá ser venerada. Você deverá ouvir os ensinos, a palavra. E, na realidade, o meu povo, a essência é uma só. É Yashuru. Tá? Então, ela passou por um processo muito severo na época, né? Porque a gente era criado com muita rigidez, né? Da família, né?
E ela disse assim, e ela tinha muita emunaú, né? Ela disse assim, tá nascendo aí o último da família, né? Ele é um grande rei, ele é um grande príncipe. Ele é um grande príncipe. Ele, eu vou dar de presente a ele, como ele é um homem, nasceu um menino. Na época, se fosse menina, dava rosa. Se fosse menino, dava a cor azul. E ela disse assim: eu só vou dar o coeiro, né, o manto azul para ele, se ele for registrado com o nome de Wellington. Mas tem que ser dessa maneira, escrito dessa maneira. Wellington. É um megaton de explosão que vai ser na Terra. Ele. Para destruir todo o mal que existe. E se tem que colocar. Aí escreveu. Falou assim, mas como que escreve esse nome? Ninguém sabia, né? A gente não tinha tanta leitura, né? Aí escreveu no papel o nome. E comprou o manto para mim, para me cobrir do frio, que a gente não tinha. Então o meu nome foi comprado, gente. Os meus pais colocariam André. Que na realidade é um seguidor meu, Andrew. Mas aí houve essa mudança. Por causa dessa revelação. Porque futuramente eu necessitei de explicar às pessoas. Porque quando eu descobri que eu sou Yahushua, gente, eu sofri muito. Eu tinha que explicar para as pessoas. As pessoas me perguntavam, mas se você é Yahushua, por que então que você teve esse nome de Wellington? Por quê? Você tem que me provar aqui que esse nome Wellington vai ter um fundamento para explicar o seu nome Yahushua. Porque senão nós não acreditamos assim. Aí que eu busquei esse ensinamento. O W, que é o U, que é o U, que é o homem, no sexto ial, ele tem som de um ali, você pode ver U é, não é W é U é. Então, assim, é o Vav, é o 6. E o Ain, o O, que é o Shin. E como o W, ele tem 3 ganchos para cima, tem 3 pernas para cima, tem 3 galhos, ele é o Shin. No hebraico moderno. E o O, ele é o Ain. Ele é o Ain. Ele é o A, no hebraico arcaico. Aí eu pude manifestar a quem me perguntou isso para entender a veracidade dos meus ensinos. A pessoa disse assim, mas você sabe coisas além do que nós entendemos, mas essa explicação sua é muito excelente. É muito excelente a sua explicação. Você tem como explicar esse mundo material que nós vemos, que nós lemos, que nós vivemos, com o mundo espiritual que você traz. Então você entende o que você está fazendo, os porquê dessa vida. Eu falei assim, bom que você entendeu. Eu falei assim, excelente que você entendeu. Correto? Então é isso. As letras W-O. Então eu venho com o nome e sobrenome. Na realidade, o Wellington é o Russo, o Costa é o Rim, que é o Yahushua. Eu não poderia ter recebido o nome de Yahushua no cartório desse mundo, não poderia. Primeira coisa que eles não iam nem aceitar. Não aceitava. Não aceita.
pessoa tem que explicar o que é o nome, tinha que ter um documento. O que significa esse nome? Assim, esse nome é o nome do Messias. Aí na mesma hora, assim, eles matavam você, eles matariam o meu pai e a minha mãe. Excomungaria eles do sistema religioso e da cidade. Eles seriam expulsos. Seriam perseguidos ao extremo, eles não suportariam. Se eu fui, se eu sou, ainda mais eles. Seria tido como louco, seria internado no hospício. Aí eu não sobreviveria. Então eu tinha que guardar a mim. É por isso que haverá muito perdão na humanidade, gente. É por isso que eu vou perdoar muito, 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 muito. Eu vou perdoar muito. Os que não serão perdoados, verdadeiramente, aqueles que verdadeiramente não quiserem receber o meu perdão. Eu vou perdoar incondicionalmente. Mas eu aviso, faz a prática do bem. Procura ser correto nesse mundo, para a gente ter um mundo mais suave. Um mundo mais igual para todos. Então, os Shin'ain, que são as duas letras hebraicas que formam o Shua, que na transliteração para o mundo ocidental dá as letras WO. Então, quando aqui, ó, aqui é um W, tá? Aqui é um W. E ele vem mais aqui, ó, o WO. Esse U, no sentido de W. Aqui é o O, que está aqui no início, deve estar no final. Correto? Aqui vem W-O. Então, na realidade, tem esse U aqui e tem o H. E nesse H, ele também tem o homem. Ele tem o U. E ele tem o Urim. Ele tem o rei de Urim. É o Shua. E aqui dá Y, H, W. Não é isso? Mas se você vai escrever esse Shin Ain aqui, no Paleo é um W, é um O. É um W e um O. Que verdadeiramente, aqui é o filho do homem. W-O, o homem. O filho do homem. Está aqui para salvar. Sou eu. Quem é o filho do nome? O filho do nome, do homem. Ele recebeu um nome para entrar. E necessariamente ele tinha que ter o quê? Um sobrenome do homem. Ele teve? E sinceramente, né? E parece que todos os dois tinham o sobrenome Costa, né? Tanto a mulher como o homem. Por incrível que pareça. Maria de Lourdes Costa, Francisco Basílio da Costa. E ele não é Francisco Basílio Costa, não. É Francisco Basílio. Ele é da Costa. Tá bem identificado, da Costa. Esse homem no qual foi colocado o Kathleen, o sangue, a vida, o esperma para fecundar, Francisco Basílio, da Costa. Está identificando. Esse é o da Costa. Esse não é simplesmente o Francisco Basílio Costa, não. É o Francisco Basílio da Costa. Ele tem uma preposição, um pronome, identificando. É o Costa. Tá? É o Francisco Basílio. Quem é o Francisco Basílio? É o Costa. Identificava ele. E na mulher não tem. É Maria de Lourdes Costa. Não tem Maria de Lourdes da Costa. Não tem.
Maria de Lourdes Costa. E ele não, Francisco Basílio da Costa. Foi colocado isso no livro, nas atas eternas. Foi colocado isso no setor cartorário. Que agora eu venho o quê? Tomar a posse de todo o setor cartorário, judicial, escritural de toda a terra, todos os livros. Eu venho a tomar posse disso, porque eu tiro o dragão. Agora vem o conhecimento. É diferente. Agora não haverá mais proibição de consultar os livros. Os livros serão consultados. Você pode entrar nos arquivos dos fóruns, dos cartórios, e você vai ver o que foi feito. Isso é a história, a historicidade e a ciência. É a ciência e a história que consegue comprovar os fatos de existência do que houve. Até aqui nós temos como comprovar isso. Mas se amanhã ou depois eles destruírem os documentos, eu tenho o livro da vida que explica. O livro da vida é um grande documento. Ele é o último, o livro da vida é o último documento a existir na Terra. Ele é o último documento. Ele é o último documento. Não haver-se-á outro além desse. Outro escrito além desse não haverá. Para relatar toda a emetial, a verdade existente e existencial. Quando eu falo existente, é agora. E existencial é que existirá para todos os tempos. Esse livro, essa leitura, essa exortação, ela é cósmica, ela é astral. Ela transcende e ascende tudo que existe. Ela vai depois do que existe, a transcendência e a ascendência antes de tudo que há agora. Ela pega numa reta ao extremo positivo e numa reta ao extremo negativo. A partir do 1, que sou eu. E ela pega uma reta essa na horizontal, né? Extremo positivo na horizontal, extremo negativo na horizontal. Ou é direita e esquerda. Né? Direita e esquerda. Esquerda, extremamente positivo. E direita, no meu caso eu sou direito, né? Quem for esquerda, né, vai ser o contrário. Direita extremamente positivo e esquerda extremamente negativo. E eu sou esses dois pontos. E eu trago a esquerda é o quê? É a ascendência. Tudo que houve antes e que vem. E a direita é o que há, tudo que houve depois. Isso na horizontal. Aí vem na vertical. Acima. Né? Acima. Cientificamente foi colocado como positivo. Partindo do zero. Mas o zero é o quê? A interseção dos pontos. Mas eu coloco agora 1. Então, eu sou esse centro. Ou é o homem. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é o centro. Zeus agora perde o lugar. O Sol, que era o centro de todas as coisas, que é Zeus, que é o Cristo, que é chamado de Deus, ele perde o trono que foi assentado até agora. Ele não é o centro de todas as coisas mais. O homem, ele é o centro. Eu trago o homem com a minha vinda, com a minha existência, com a minha materialização. Eu trago novamente o centro de tudo que há, que é o homem, que na realidade sempre foi. Só que ele foi enganado e ele perdeu esse direito de ser o centro. Agora o homem, ele volta a ser o centro de todas as coisas. Então o centro é quem? É o homem. Aí, pegando do homem, tudo acima da cabeça dele. Que eu pego o centro do homem, que é aqui
no ventre. O centro do homem está no ventre. Você vai dividir o homem ao meio. Você tem 2 metros. Qual que é o centro? É um raio de 1 metro, né? Então você pega da sua cabeça, baixa 1 metro. Aí vai dar o centro, aonde está a vida. E para baixo, 1 metro. Correto? Aí ali é o centro. Aí tudo que está acima deste ventre, desse 1 metro, deste raio, chamaram de positivo. Isso é a ascendência, isso é a transcendência dele futura, a transcendência dele. Isso na horizontal. E deste ponto do ventre do homem para baixo é o extremo negativo, é o quê? A ascendência. Então, a ascendência, a transcendência dele é o extremo positivo para cima, até alcançar as mais altas alturas. Isso é a dimensão cósmica do homem. Ele é o centro de tudo. Ou ele é o centro do universo, o homem. Não é mais Zeus, não é mais Deus. Acaba-se. É o filho do homem que é o centro do universo. Quem é o filho do homem? Essa condição de sempre estar. Isso é a renovação da vida. Então, essa idolatria agora acaba-se. O sol não é mais o centro de tudo. E tudo vai girar em torno dele, negativo. Tudo gira em torno do homem. Eu criei o homem para isso. Para ele ser o centro de tudo. Porque ele perdeu essa noção. E agora eu venho trazer. Mas eu tiro o homem do exílio que ele está, da escravidão. Correto? E toda aquela inconsistência, impropriedades adquiridas tanto na ascendência como na transcendência pelo homem, essas cauterizações feitas, essas aglutinações feitas por esse governo de um falso criador, de Zeus, eu estou te retirando. E nisso é a purificação. Eu purifico a terra e tiro verdadeiramente o engano, o engodo. Eu tiro a arte de enganar. Aí nós teremos a liberdade. Então é isso, entende? A extrema negativa é pior do que a extrema positiva? Nada disso. Não existe isso. Se elas estão na mesma linha de raciocínio, se elas estão na mesma linha de movimento, na horizontal, as duas se encontram onde? Em mim, no centro. Ou em você mesmo, que é o centro. Agora você é o mesmo que eu. Nesse sentido. Com os meus ensinos, sim. A transcendência e a ascendência, ou o passado passadíssimo, ou futuro futuríssimo, eles se encontram no presente, no agora. É o que importa. E a transcendência extrema positiva na horizontal, na vertical, né? Na vertical para cima. E a ascendência extrema na vertical para baixo, extrema negativa. Qual das duas é maior ou melhor? Nenhuma das duas. Todas se saem do mesmo ponto, do um. Ela sai do um, do homem. E se encontram. Isso é o quê? É a corrente de elétrons que está em 4 direções. De cima para baixo, da esquerda para a direita. E com o movimento, ele faz uma eletrosfera, um giro de 360 graus, sempre girando. E vai formando, aquecendo as moléculas e dando o movimento da vida. Em grande harmonia, retirando-se sim, queimando ao extremo, ao fogo eterno, a grande Babilônia. Aí sai a perversidade da terra. É isso.
O Mehushai, 1h35, vamos terminar, né? O Mehushai tem uma rainha normal, como todas as pessoas têm, passando por todos os processos naturais deste Olam. Esse Olam aqui, ele está no sentido de mundo, de tempo. Olam é quase maior, né, gente? Se você pegar o L e colocar o R, é o maior. Colocaram amor, né? Pensa bem como é que é. E o amor deverá ser o quê? Eterno. O maior é eterno. Então, o Olam é o quê? Eterno. O mundo deverá ser o quê? Eterno. O mundo nunca será destruído. Eu vou contrariar aqui a todos os cientistas que existem na Terra. O mundo nunca será destruído. Ele nunca foi destruído. Ele sempre existiu. Por que eu vou destruir algo que eu trouxe à existência? Não faz sentido. Eu vou limpar o mundo. É diferente em todos os seus aspectos. Correto? Você sempre pensou nisso? Sempre. Mas necessita de tempo? Você não faz um serviço de uma hora para outra, faz? Não. Necessita de tempo. E eu não posso fazer sozinho. Eu tenho que conscientizar o meu corpo a realizar esta obra. Quem é o seu corpo? Você que me ouve. Passando por todos os processos naturais deste mundo, né? Deste Olam. Casou-se aos 30 anos. Eu me casei aos 30 anos. Como todos. Natural. De idade. Sendo o genitor de 5 filhos. De 5 filhos. Né? Aqui eu vou eximir o nome dos filhos, porque, né? Tá escrito aqui, mas vou eximir o nome deles. Eles existem, né? E vou eximir o nome deles, né? São 5. São 5 seres que eu trouxe ao mundo. Pelo meu DNA. Eu vou eximir o nome deles, né? Porque... não sei, né? Mas não, eu tenho que ser transparente, não tenho? Eu tenho que ser transparente, porque eu não posso eximir. Aqui um, um tribunal, né? O tribunal deverá ser falado a verdade. A mentira não condiz com o meu reino. E nem a falta de transparência. Um grande governador, um grande rei, um grande líder, ele deverá ser transparente. Correto? Cartorialmente, né? Tiveram os nomes de Sulamita, Raquel, Queriampuk, Mardoqueu, Davi, Davi e Rebeca. Eu os chamo por Sulial, Rocaul, Kirial, Urkihai, Daudi e Riquial. Eu os conheço assim. A essência deles comigo é essa. Porque são 5 seres eternos criadores que eu trouxe ao mundo. Eles estarão a reinar para sempre. Eles estarão a reinar para sempre. Essa é a minha geração. Ela reinará para sempre. Eles reinaram sempre, desde meninos. Executaram grandes obras neste mundo e ainda executam. Tem uma grande essência cósmica neles, uma grande essência de poder. Os seus movimentos, os seus atos é capaz de mudar os continentes de lugar. A mulher perdeu-se em sua arrogância e orgulho para se cumprir as coataves, onde um será salvo e o outro irá para a perdição eterna. Ô Yahushua, e ela tem direito à salvação? Tem. Mas ela não se perdeu? Sim.
Mas e aí? Eu estou aqui, ela está ainda aí, a ouvir meus ensinos e verdadeiramente dizer ao ídolo, ô ídolo, até aqui tu me escravizaste, agora o meu rei, o meu único e suficiente remidor é este, Yahushua. A pessoa não tem que me ver como homem, ela tem que me ver como o rim, que está como um homem. Quando o rim está como homem, ele pode executar. Agora, quando o homem está como o rim, não. Ele não vai fazer nada. Porque ele é só orgulho, é só mentira, fábula. Aqui é o contrário. Aqui é o rim como homem. É diferente? Tem essa diferença, né? Então, se ela me ver como o rim que está um homem, ela alcança a remissão. E sai do exílio, né? Como todos. E sai do exílio como todos. Porque, é como eu disse, né? A mulher, o homem não tem autoridade sobre a mulher. Sobre os filhos tem. Os pais têm. Mas a mulher não. Você lembra de Lot e Arru? A autoridade do homem não estava sobre as suas duas filhas? E sobre os seus genros estava? Não. Eles não saíram de Sodoma e Amorrá. Os genros não. E a sua mulher também não saiu. Ele não tem autoridade sobre ela. Dessa maneira, não. São dois seres diferentes. Portanto, para gerar um ser, necessita da união dos dois. Se os dois fossem iguais, não precisariam da união. Então, uniu-se os dois para ter os dois potenciais. As duas condições de gerar outros seres daquela mesma espécie. Mas ela não é propriedade dele e nem ele dela. São seres diferentes. Isso é a condição da mulher, é a condição do homem. Hoje, como é que você entendeu essas coisas? Sofrendo, chorando, lágrimas de sangue para entender essas coisas. Não foi fácil. Não foi de uma hora para outra. Demorou tempos e tempos. Demorou tempos. E você, Yahusha, você pode olhar para os seus filhos e conversar natural, olhar nos olhos deles? Sim, naturalmente. E e a mãe de seus filhos pode? Naturalmente. Como já fiz outras várias vezes, não tem nenhum problema. Mas eles não creem em você como o rim. O que que tem? Não tem problema. Eu respeito. O que tem? Mas nem por isso eu vou dizer para eles que eu não sou o rim. Eu não vou negar a mim mesmo. É impossível o negar a si próprio. O não mente. Ele diz, I met you. Eu sou o rim que deveria vir à Terra. Eu não estou buscando fama, nem kavod, né? Chamar de glória, né? Eu tenho isso. Isso é muito simples para mim. Eu tenho isso. Você busca riqueza, ouro? Não, eu tenho isso para ver. O que você busca? Ah, um alimento só. Porque você tem? Não, não tem. Eu tenho que buscar o alimento. E para isso, eu tenho que estar na terra. Não é isso? Eu amo buscar um alimento que nasce, que brota da terra. A coisa mais linda que eu acho. Mais satisfatória para mim. E alcançar algum peixe que está nas águas.
Aí, Arruja, mas você sacrifica algum animal seu para comer? Sim. E você não sente nada? Sinto. Eu falo para ele assim, olha, quem sabe, né? Eu vou te falar uma coisa, isso acabará, tá? Aí eu falo pro animal, volta pro seu iau, volta para mim. Você estará em mim. Você estará em mim outra vez. Ó, escuta, ele fica me chamando, mas chega assim um tempo, né? A minha estadia na Terra, eu sacrifico ele. Por uma série de motivos que esse mundo nos orienta, ainda nos faz necessitar disso. A ver se há um tempo que não necessitaremos. A ver se há um tempo que as coisas serão bem estranhas ao que você está vendo. Mas enquanto eu não termino de concluir tudo que eu tenho que fazer, enquanto não chegar nesse tempo que eu fiz, vamos passando por esse processo. E você vai condenar alguém por isso? Não. Não vou condenar ninguém por causa disso. Qual será a condenação, Elrocho? A condenação é esta: que eu vim ao mundo e os homens amaram mais o ídolo do que a mim. E por isso me negaram. Essa é a condenação. As outras coisas é a necessidade que esse mundo se tornou. Eu sei entender as coisas. Eu analiso bem o que é. E eu vou dissecando os motivos da nossa vida aqui nessa terra. Então é isso. Vou terminar aqui. No próximo começaremos a próxima. Então, aqui. Oi, Arruja, você fisicamente você tem um outro filho? Não sei. Eu vou saber se aparecer para mim e falar assim, oi, Arruja, a minha mãe disse que eu sou seu filho, que eu sou sua filha. Tá? Bel Ruth, bem-aventurado és tu. Eu te abraço com muito carinho. Eu te recebo. Não negarei a ti. Mas cientificamente, historicamente, eu não sei se existe. Eu vou saber depois que eu souber. Como que você sabe que você é roxa? Depois que eu soube. Como você sabe que você é o único criador depois que eu soube? Aí eu sei. E depois que você tem o conhecimento da verdade, você tem. Ou é, ou eu estava contigo enquanto eu te amava. Ok? Depois que você sabe dessa verdade, aí você desiste. Ah, você não me ama mais? Você não me quer mais? Não. Ah, então tá. É isso. Isso é um comportamento harmônico, não é? Você tem um animal na sua casa, não tem? Ele desiste de viver, ele chegou o tempo dele, ele não quer mais. Por mais que você faça, por mais que você vai tratar dele, ele não vai voltar a viver. Ele entregou. Ele não quer mais. Chegou o tempo dele, a existência dele foi ali. Então, existem uma série de coisas em nossa vida que a existência foi até ali. Igual, eu não estive casado, a minha existência ali foi até ali. Eu tenho que entender isso.
Mas eles pararam de viver? Não, eles continuaram a viver. E você abandonou eles? Não, de maneira alguma. Não abandonei. E nem eles me abandonaram. A vida continua. Estamos unidos. Estamos juntos. Para sempre. Há coisas que são eternas. As coisas deixam de ser eternas quando você não quer que são eternas. Elas não são mais. Mas você se deve prender às coisas eternas que são eternas? Não. Você deve ser livre. Totalmente livre. Para realizar as suas tarefas. E as pessoas têm que estar livres para realizar as tarefas deles. Os meus filhos, as minhas filhas estão realizando as tarefas deles, delas. Eles estão livres e eu realizando as minhas. E cada um fazendo a sua parte ao que veio neste mundo. Aí, oi, Roxa, mas você é muito duro. Aí você diz que são eternos. Mas até quando eles serão eternos? Até quando eles abraçarem o que eles creem. Como assim, Augusto? Quando as pessoas terminam as suas tarefas aqui, aí eles vão abraçar o que eles creem. Se eles creram somente nas tarefas deles aqui, eu crio gado, eu crio galinha, eu crio passarinho, eu crio peixe, eu sou empresário, eu sou um chefe político, eu sou um governador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um catador de papel, ok? Todos para mim são iguais. Sou professor, tudo igual. Dentista, todos são iguais. Eu não tenho profissão. Você tem uma profissão. Qual a profissão? Você mesmo. Então tá. Todas as pessoas são iguais para mim, independente. Eu tenho casa, eu não tenho casa, eu moro na rua. Todos são iguais. Eu não vejo ninguém diferente. Aí é o seguinte, nesse sentido, né? Sentido de condição humana, eu não tenho preconceito de nada, de ninguém. Eu não devo ter. Não faço acepção de pessoa. Eu tenho que fazer valer a minha palavra. E quando essa condição de eternidade quebra na pessoa, de ser eterno? Quando ele encerrar as suas atividades, ele vai abraçar aquilo que ele espera, aquilo que ele crê. E eu digo, eu sou a vida. E fora de mim não há vida eterna. E se a pessoa verdadeiramente não me buscou no seu tempo de existência, ela buscou-me, mas só que conformou com a mentira, conformou com a sagacidade, com o engano que está sobre toda a terra. Ela vai abraçar aquilo que ela conheceu, aquilo que ela buscou. E quando ela chegar e abraçar aquela coisa, ela vai abraçar um pedaço de pau, um pedaço de ferro, um pedaço de gesso, madeira, e não vai ter resposta para ela. Ela fala assim, me salva, cadê a eternidade? Não vai ter resposta. E ela se torna como ele, sem vida. E quando a pessoa espera em mim, conhece a mim, ela no fim só sai, ela chega e chega em mim, né? Ela vai chegar em mim. Aí ela vai me abraçar. Vai me abraçar. Onde estão as coisas todas que eu aprendi de ti, Augusto? Vem cá, me abraça, me abraça. Vem, vem, entra, por favor. Eu sou a porta. Aí ela entra. Aí ela vê aquela riqueza de eternidade. Ela recebe
a minha promessa, a minha afirmação. Esse é o penhor do vencedor. Penhor aqui, é uma penhora. Eu falo assim, ó, você vai ter isso aqui quando terminar as tarefas. É uma coisa que está penhorada, não é? É um bem que está penhorado. Você não pode usufruir agora, mas futuramente você pode. Então, isso é a diferença. A condição de eternidade para as pessoas é essa. Em quem você acreditou. Quem se manifestou na terra e disse que é o próprio Urim. Que Urim diz que esse Urim é o próprio homem. Você tem que ver quem é. É fulano, é beltrano, é ciclano? E faz uma análise. Está muito claro. Eu estou sendo bem transparente, né? Bem realista, sem enganar ninguém. E essa deverá ser eternamente as tarefas e a capacidade e tratamento que vem de Urim, do Criador Eterno. Isso é uma característica eterna, impregnada no meu DNA. Então encerramos assim a semana 59. É o 14, é o 5, é o 4, é o 5, é o nono milênio. Ah, que beleza. E ao Rushwa, Yod Revav He, né? Yod Revav Shaim, no exílio também. Há esperança. Eu estou no exílio. Eu estou preparando o meu povo para a grande marcha final, a saída de Babilônia e a grande destruição de Babel, a cidade das grandes prostituições mundiais, que astutamente enganou toda a terra, sagazmente. Então me despeço com muita simplicidade. E ao Rushwa, para você que me ouve. E para você que ainda não me ouve, mas que no tempo da sua vida tu terás a oportunidade de me ouvir. O que te ouvir, Rushwa? É entender a sua vida. E aqui você está aqui. E qual o seu destino? E quais serão os seus trabalhos, as suas tarefas a realizar no meu reino? Sim. Afinal, selamos assim este encontro. 59.